Olá, aluno e aluna da Escola EOB, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a residente Heloísa Farias e hoje, juntamente com o residente Luiz Adriel, trabalharemos o conteúdo de biotecnologia nesta videoaula. Mas afinal, o que é biotecnologia? Será que a biotecnologia de alguma forma está presente no nosso dia a dia? Bom, a palavra biotecnologia ela resulta da união dos termos bio, que significa vida, tecno, que significa técnica, e logos, que significa estudo. Sendo assim, a gente vai ter como definição a biotecnologia, a área que estuda as técnicas que utilizam seres vivos para obtenção de produtos e serviços de interesse humano. Então, sim, a gente vai ver que a biotecnologia está muito presente na nossa vida, ela está muito presente no nosso cotidiano, nas roupas que nós vestimos, nos alimentos que nós consumimos e nos medicamentos que nós utilizamos também. A utilização de micro-organismos na produção de alimentos é o exemplo mais antigo de biotecnologia. O pão, por exemplo, ele é um alimento muito popular, consumido por diversas sociedades ao longo da história. E o pão ele é produzido a partir da ação de um micro-organismo, chamado de levedura, que se mistura com a farinha de trigo e forma o pão como nós conhecemos hoje. Além do pão, nós também podemos citar a obtenção do vinho e do vinagre. O vinho e o vinagre eles são obtidos através da ação de micro-organismos, de bactérias, que atuam no processo chamado de fermentação. A agricultura e a pecuária elas foram as primeiras atividades humanas a utilizarem a biotecnologia. Então, quando o ser humano ia lá e selecionava as espécies que tinham o melhor cultivo, as melhores plantas ou a melhor criação, ele estava realizando um melhoramento genético. Dessa forma, quando é selecionado a semente que produz o fruto mais doce ou o boi mais forte que será útil para a reprodução, o ser humano está realizando um melhoramento genético, porque a partir daí ele vai realizar o cruzamento dessas espécies, selecionando características que melhor atendem aos seus objetivos. E depois de sucessivos cruzamentos controlados, é possível obter espécies que muito provavelmente não existiriam se não houvesse a intervenção humana, o melhoramento genético. Essas espécies elas podem dar origem a frutos mais carnosos, a folhas mais vistosas e vai influenciar a nossa alimentação. Geralmente essas espécies elas podem estar presentes na nossa alimentação, como o milho transgênico, a soja transgênica. Tudo isso é realizado a partir de técnicas já conhecidas como o melhoramento genético e técnicas um pouco mais aprimoradas da biotecnologia. Além da seleção por meio do cruzamento, o ser humano ele também consegue modificar as características do indivíduo, alterando o seu gene de forma direta. Essas alterações, é claro que elas são feitas em laboratório e podem gerar indivíduos de interesses diversos, de interesses da indústria farmacêutica ou da indústria alimentícia, por exemplo. Então, o conjunto de técnicas que permite essa plena manipulação dos genes é chamado de engenharia genética. Um dos exemplos de técnicas de engenharia genética é a produção de organismos geneticamente modificados, ou transgênicos. Quando nós vamos ao supermercado, a gente pode observar que nas embalagens de alimentos elas contêm um pequeno ícone T, em formato triangular, na cor preta e amarela. Isso significa que aquele alimento ele contém ingredientes transgênicos, ou organismos geneticamente modificados. Mas afinal, o que são OGMs? O que são organismos geneticamente modificados? São organismos que possuem em seu material genético fragmentos de DNA ou genes de indivíduos de outras espécies. Esse processo ele acontece devido à manipulação de enzimas de restrição e DNA ligases. Enzimas de restrição, também chamadas de endonuclease, são aquelas que realizam o corte. Elas cortam sequências de DNA, formando fragmentos. Já a DNA ligase, ela permite a união entre esses fragmentos de DNA e faz a junção do material genético de indivíduos de espécies diferentes. E o material genético que recebe esses genes provenientes de outro organismo, ele é chamado de DNA recombinante. E quando esse DNA ele é inserido em um ser vivo, como uma bactéria, planta, animal, dizemos que o organismo ele é geneticamente modificado, ou transgênico. E aí, aluno e aluna da Escola EOB, tudo bem com você? Eu espero que vocês realmente estejam bem. Para quem não lembra de mim, meu nome é Luigi e eu sou professor estagiário de Biologia aqui na Escola EOB.
e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre 2 exemplos de como a biotecnologia e a engenharia genética podem ser aplicados de forma incrível na nossa vida atualmente. Então vamos lá. Primeiro eu vou explicar para vocês sobre o sequenciamento do genoma. No que consiste o sequenciamento do genoma? O genoma, gente, nada mais é do que o conjunto de todos os genes encontrados nas células de um determinado organismo. Lembrando que cada molécula de DNA corresponde a um cromossomo localizado no núcleo da célula. Então, o que seria o sequenciamento do genoma? Sequenciar o genoma significa obter a sequência linear dos nucleotídeos do DNA que compõe o cromossomo de uma determinada espécie. É interessante também destacar que uma única molécula de DNA pode apresentar centenas de milhões de pares de base. Então, como é possível o sequenciamento do genoma? Bom, a realização deste processo só é possível graças ao desenvolvimento da biotecnologia e da engenharia genética. Para isso, é necessário submeter o fragmento de DNA ou RNA a uma sequência de procedimentos. Para fazer o sequenciamento, é necessário digitalizar trechos do genoma para que os nucleotídeos possam ser lidos separadamente. Devido à quantidade de bases ser muito grande, a análise é feita com auxílio de recursos computacionais de bioinformática. O que é possível realizar através do sequenciamento do genoma? Bom, desde testes de paternidade, ancestralidade, a revelação de uma série de detalhes sobre o organismo, prevendo assim possíveis doenças. O sequenciamento genético é capaz de tudo isso. Um exemplo disso é uma atriz muito famosa chamada Angelina Jolie, que após realizar o seu mapeamento genético, ela soube que ela tinha grandes possibilidades de adquirir um câncer de mama. Sendo assim, ela optou por remover seus seios antes mesmo dela ser diagnosticada com câncer de mama. Aqui no Brasil, no ano de 2000, uma equipe de cientistas realizaram um sequenciamento do genoma de uma bactéria da espécie Xylella fastidiosa, um parasita de células vegetais causadora de uma doença conhecida como amarelinho, praga de plantações de laranja. Esse resultado teve repercussão mundial, porque através do conhecimento do genoma desta bactéria, os cientistas pretendiam descobrir maneiras de acabar com a praga usando a engenharia genética, diminuindo assim o uso de pesticidas e os prejuízos com as perdas no cultivo da laranja. Assim como também cientistas brasileiros foram responsáveis por realizar o sequenciamento genético do novo coronavírus, e a partir dos conhecimentos do genoma desse novo coronavírus, foi possível que os cientistas começassem a desenvolver métodos de combater e de criar a vacina contra o coronavírus. Outro exemplo de aplicação da biotecnologia e da engenharia genética é a clonagem. A clonagem pode ser entendida, gente, como a obtenção de indivíduos ou de estruturas idênticas ao que foi selecionado. A clonagem de indivíduos ela é feita normalmente por tecnologia de reprodução, o que difere do processo de clonagem de fragmentos de DNA, que é obtido por tecnologia de engenharia genética. No caso da clonagem de DNA, o objetivo é a produção de cópias idênticas de um determinado trecho de DNA, especialmente selecionado. Esses trechos de DNA, quando eles são implantados em organismos, eles vão se associar ao material genético do receptor, constituindo assim o DNA recombinante. Bactérias elas são muito utilizadas com essa finalidade. Com a reprodução dessas bactérias, vão se obter numerosas cópias do material genético, todas idênticas, portando o DNA recombinante. É isso que a gente chama de clonagem de DNA ou clonagem gênica. Essa técnica que é muito utilizada na produção de organismos transgênicos. A obtenção de clones de indivíduos inteiros é um processo relativamente simples em plantas. É possível obter indivíduos idênticos a partir de um original, selecionando-se células meristemáticas que vão manter características embrionárias mesmo na planta adulta. Já em animais, a obtenção de clones pelo processo de reprodução não é um procedimento recente. Após a fecundação, o ovo se divide sucessivamente por mitose no processo inicial do desenvolvimento embrionário. Logo no início, quando ainda são poucas as células resultantes da mitose, é possível separá-las e implantá-las no útero de diferentes fêmeas. Essas células elas vão se multiplicar e se desenvolver, e assim vão ser gerados filhotes idênticos. Esses vão ser os clones, verdadeiros irmãos gêmeos. Atualmente,
tem sido possível realizar a clonagem a partir de células de indivíduos adultos. A ovelha Dolly foi o primeiro caso de animal clonado dessa maneira. Uma célula somática foi retirada de uma ovelha adulta e seu núcleo foi implantado em um óvulo produzido por uma outra fêmea, do qual foi retirado o material genético. O óvulo, contendo o núcleo de uma célula somática do indivíduo adulto, foi implantado no útero de uma fêmea pertencente a outra variedade de ovelhas. O óvulo se desenvolveu, dando origem assim à conhecida ovelha Dolly. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem no nosso WhatsApp. E não esqueçam de realizar a atividade que está no final do nosso material complementar. Até a próxima!